Os evangelhos, 4 textos que, literalmente mudaram o curso da história. Mas a pergunta que não quer calar é: dá para confiar neles? Olha, essa é uma daquelas questões gigantes, super debatidas, e é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Vamos dar uma olhada nos argumentos que um material de estudo apresenta para defender a confiabilidade desses textos. Pois é, a pergunta é essa. E vamos combinar, isso aqui não é só um papo de teólogo ou de historiador, não. A resposta para essa pergunta mexe com tudo. Com história, com literatura e, claro, com a fé de bilhões de pessoas no mundo todo. É algo com peso enorme. Então, para construir essa linha de raciocínio, o material que a gente está analisando divide tudo em 5 partes, basicamente. Primeiro, vamos falar dos relatos de quem teria visto tudo, as testemunhas oculares. Depois, a gente olha para as evidências dos manuscritos, ou seja, como esses textos chegaram até nós. Em seguida, a gente entra na questão da unidade na diversidade. Aí a gente passa para a perspectiva da inspiração, que é uma visão mais teológica. E, por fim, o argumento final que amarra tudo. Ok, vamos começar. O primeiro grande argumento é que os evangelhos não são, mitos ou lendas que foram aumentando com o tempo. A ideia defendida aqui é o contrário, que eles são, na verdade, relatos baseados na experiência direta de gente que estava lá, que viveu aquilo tudo que está sendo contado. E o ponto central aqui é o que se chama de tradição apostólica. O que isso quer dizer? Basicamente, que a força dos evangelhos viria dessa ligação direta com os apóstolos. Não seriam histórias que alguém inventou muito tempo depois, mas sim relatos organizados, passados para frente com todo o cuidado para garantir que a informação fosse precisa. É quase como uma cadeia de custódia da informação, sabe? Para garantir que nada se perdesse no caminho. E olha só, o material de estudo destaca essa passagem de Lucas como uma prova-chave que vem de dentro do próprio texto. É quase como se o autor estivesse dizendo: olha, essa é a minha metodologia. Ele deixa bem claro que o objetivo dele não é só contar uma história bonita. A intenção é fornecer um registro conferido para que se tenha certeza da verdade daquilo que foi ensinado. Beleza. Então, depois de falar sobre as testemunhas, o material parte para a segunda linha de argumento, a evidência física, ou seja, os textos em si. Pensa bem, como é que esses documentos sobreviveram por quase 2000 anos? E mais importante, o que essa sobrevivência toda diz sobre a integridade deles? E a lógica aqui é bem interessante. Ela vem de uma área chamada crítica textual. O ponto é o seguinte: a quantidade de manuscritos antigos dos evangelhos que a gente tem hoje é, gigantesca. É muito maior do que a de outros textos clássicos, tipo de Platão ou Júlio César. E por que isso importa? Porque com tantas cópias para comparar, os especialistas conseguem ver onde um copista pode ter errado, corrigir isso e chegar a um texto super próximo do original. Essa consistência toda entre as cópias é usada como um argumento forte de que o conteúdo não foi, mudado radicalmente com o passar do tempo. Isso ajuda a gente a ter uma ideia de como a coisa toda funcionava. Tenta imaginar um mundo sem impressora, sem xerox, cada cópia é feita à mão, uma por uma, começa com o texto original, daí vem aquele trabalho super minucioso dos copistas que, claro, podia ter erros, e por fim a preservação histórica, que é quase um milagre, que permitiu que esses documentos chegassem até nós hoje. Cada um desses passos era um verdadeiro teste de fogo para o texto sobreviver. Ok, então a gente já viu o quem, as testemunhas, e a prova material, os manuscritos. Agora, a análise vai mais fundo, vai para o conteúdo mesmo. A grande questão aqui é: como é que 4 relatos diferentes, de autores diferentes, conseguem contar a mesma história de um jeito coerente? E é aqui que o material aponta para um paradoxo que, na verdade, seria um sinal de que os textos são autênticos. Pensa comigo. De um lado, a gente tem 4 autores, cada um com seu estilo, escrevendo para um público diferente, com focos distintos. Mas, por outro lado, todos eles chegam na mesma figura central, na mesma mensagem principal. O argumento é que, se os 4 textos fossem iguaizinhos, palavra por palavra, a gente poderia desconfiar que foi tudo combinado. E se fossem totalmente diferentes, sem ponto de contato, ia parecer ficção. Então, essa mistura de visões diferentes com um centro em comum é que sugere que são relatos independentes de um mesmo acontecimento real. Até agora, a gente ficou mais no campo da história, da análise dos textos, né? Mas agora, a argumentação muda de patamar. A gente entra numa outra dimensão, que é o argumento teológico, a ideia da inspiração divina.
E para entender esse ponto, é super importante definir o que é inspiração nesse contexto. A fonte deixa claro que a ideia não é que os autores foram, sei lá, robôs recebendo um ditado e só escrevendo. Não é isso. A ideia é bem mais sutil. Seria uma força divina guiando os pensamentos e as palavras deles, mas usando a personalidade e o estilo de cada um para garantir que a mensagem final fosse a que deveria ser. E de onde vem essa ideia de inspiração? Bom, segundo o material, a base vem de passagens como essa que está na tela. Ela é usada para defender que por trás dos autores humanos, com toda a pesquisa deles, existia uma orientação maior, uma orientação que garantia que a mensagem fosse verdadeira. Essa seria, então, a âncora teológica que segura e complementa todas as outras evidências que a gente já viu, as históricas e as textuais. Bom, e tudo isso nos traz ao ponto alto do argumento onde todas as pontas se amarram. O testemunho, os manuscritos, a coerência e a inspiração. A ideia agora é mudar a forma como se olha para o texto. É tirar a conversa do campo de apenas um documento antigo e trazer para uma mensagem que fala hoje. E aí vem a conclusão forte do material. A proposta é que, quando se junta todo o peso dessas evidências, a perspectiva sobre o que se está lendo muda. Os evangelhos deixariam de ser só artefatos históricos para a gente analisar e se tornariam, segundo essa visão, uma mensagem viva, ativa, transformadora, que ainda fala com as pessoas hoje. O que nos leva a essa reflexão final, né? A gente viu aqui um caso ser construído passo a passo com evidências históricas, textuais e, por fim, teológicas. Mas onde é que a análise histórica termina e a fé começa? Qual é aquele ponto em que a evidência leva uma pessoa até a beirada e a convicção é que faz dar o próximo passo? Essa é uma pergunta que, no fim das contas, cada um responde por si mesmo. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.